Internautas do Brasil e do mundo, eu sou Camila Santoro e você está assistindo Fala Sério, ao vivo. Ao vivo é uma coisa de louco, né, gente? A gente acabou de sentar aqui, ainda estão arrumando o chat e hoje a pauta tá fantástica. Eu tenho aqui comigo o Antônio Chaves. O Antônio Chaves, ele estudou comigo no Porto Seguro, filho de desembargador, o pai dele foi diretor do Largo São Francisco e ele tem uma história muito bonita para contar, porque ele se desencaminhou, coisa que acontece com muitos jovens hoje em dia, acabou se envolvendo com drogas e hoje ele deu a volta por cima e ele ajuda quem precisa. Ele tem o Serenity, que é um lugar onde ele faz tudo o que ele gostaria que tivessem feito por ele. E eu tenho a talentosíssima artista Célia Narras Garcia, que recentemente deu uma entrevista no Amaury Júnior, uma artista que está aí despontando, os outros artistas estão... Enfim, ela está sendo considerada a artista contemporânea mais requisitada. Ela está com exposições todo mês, ela já fez exposição no Transamérica, no Clube Transatlântico, no Museu do Café. A gente vai deixar ela falar um pouquinho sobre isso. Então, tem uma surpresa, vocês não saiam daí, porque quem assistiu o programa passado, que teve o Linneu, o piloto do Stock Car da Mercedes, o Linneu Linardi, quem acompanhou? Ele ofereceu alguns convites para a corrida de Interlagos, que vai ser dia 18 de agosto. Então, você que está assistindo, entra no chat e pede o seu convite. São 50 convites. Os 50 primeiros que enviarem e-mail, entrarem no chat, vão ganhar os convites para assistir a corrida do Linneu em Interlagos, o Grande Prêmio da Mercedes. Ó, hein, que legal. Então, muito bem-vinda. Oi. Célia, obrigada pela sua presença, querida. Pra você. Porque é uma honra, né? Depois de ter ido no Amaury Júnior, você vem aqui? Imagina, você é fantástica. Uma delícia, um prazer estar aqui com você. Ai, obrigada. E Antônio? Tudo bem? Tudo bom? Fazia muito tempo que a gente não se via. Né? Quantos anos? Uns 20? Por aí. Quanta coisa aconteceu, né? Muita coisa. E eu acho que a pauta de hoje é muito interessante porque mescla uma coisa leve, divertida, alegre, que são as obras da Célia. Vocês vão ver uma coisa fantástica. Minha casa está toda decorada com as obras dela. Gostoso. Porque tem para todos os gostos. O quarto da minha filha, do meu filho, tem coisa mais moderna, tem coisa mais tradicional. É muito legal. E o Antônio, que está aqui para conscientizar os jovens. Então, você que, sei lá, o pai e a mãe é muito bravo, ou você que, de repente, começa a andar com umas companhias que o pai e a mãe falam, essa companhia não é legal e tal, e você fala, meu pai e minha mãe são chatos. Então, assim, o Antônio veio de uma família, enfim, o pai é desembargador, foi diretor do Largo São Francisco, os pais eram muito rígidos. E ele acabou se desencaminhando e depois ficou com medo, com vergonha, enfim. Então, é bom para você assistir e saber um pouquinho da história dele. Chaves, a gente se conheceu no Porto Seguro, que é um colégio, um dos mais tradicionais, né, de São Paulo. Enfim, a gente sempre teve toda a estrutura. E o meu pai também era muito rígido. A minha mãe já era mais... Mas eu queria saber, quando que você acha que foi Você se rebelou contra talvez quando a gente é pequeno, o pai, a mãe manda, a gente não pode dar opinião. O que você acha que causou isso? É tão complicado dizer, porque na verdade acho que não é simplesmente uma rebeldia, né? Hoje, com a idade que eu me encontro, em recuperação, eu acho que a falta de diálogo, eu acho que eu fui buscar fora de casa o que eu não tinha dentro de casa. Entendi. Então é muito importante. Você tinha medo de conversar com seus pais? Tinha, e não tinha acesso, não conseguia conversar com a minha família, na verdade. Acho que a minha família tão pouco tinha habilidade de me ouvir, conversar comigo, e eu também não sabia chegar para tirar minhas dúvidas, as minhas fragilidades, os meus medos. Não conseguia. Naquele momento, eu acredito que meu pai e minha mãe faziam o melhor para mim. Não,
com certeza. De maneira nenhuma eu quero criticar os pais aqui, eu sou mãe também. Eu sei que a gente tenta, de todo jeito, fazer o melhor para os filhos, mas eu lembro quando eu era filha também, né? Você só vai entender seus pais no dia que você tem filho. E foi isso que aconteceu com o Antônio. Quando ele teve o filho dele, parece que despertou alguma coisa em você, não foi? Foi. Saí de casa, abri mão de tudo para usar droga. E morava super bem. Quantos anos Morava. você tinha? Com 16 anos eu tive um primeiro contato. Acho que com 13 anos eu comecei a ter contato. Com maconha? Não. Você acredita que a minha mãe fazia uma vitamina para mim, assim, que ela pegava biotônico, ovo de pato e vinho do Porto, meu. Eu me lembro que pequenininho eu abria a geladeira e tomava uns golão, assim, porque a sensação era boa. Eu E me ela lembro não que via? desde Você fazia pequeno. escondido? Não via, porque até então era uma vitamina que era comum na época se dar. Não, então, eu acho importante isso, porque tem muito pai e mãe, às vezes, que começa, deixa tomar um golinho. Isso, eu falo, experimenta. Experimenta, então é melhor, na verdade... Dizem que não, né? E é além, né? Porque família de italiano, meu pai fazia sangria e eu adorava tomar sangria em fim de semana, né? Quantos anos você tinha? 13? Pô, moleque, 13 anos, 14. Eu acho que aí já começou a desencadear esse processo da dependência química. E eles nunca conversaram com você? Não. Olha, filho, você toma aqui com a gente um pouquinho, mas olha, se alguém for te oferecer alguma coisa mais forte, nunca tinha esse diálogo, E é você acha? difícil a família ter esse diálogo, né? Talvez tenha hoje, que a droga está tão em voga. A gente hoje tem. Né? Hoje tem, mas antigamente não era tão comum. Tenho filhos adolescentes, a gente conversa muito. Não sei até que ponto isso vai resolver. Por enquanto, acho que está dando certo, né? Mas tem muito diálogo na tua casa. Muito diálogo. Eu procuro ter bastante, né? Vamos ver. Eu acho que eu conseguia ter esse diálogo... Mas tenho visto muito. Com a minha mãe, mas Muito. com meu pai era impossível. Eu morria de medo do meu pai. Aí eu tinha um escape na minha mãe. Agora, com os meus filhos, eu já toco o terror lá em casa. Não, a gente Eu conversa já, desde muito. pequenininha, eu já falo, enfim, eu falo como é mesmo, eu não fico escondendo. A gente fala, a gente mostra exemplos. E hoje é tão mais comum que eles mesmos veem os amigos, às vezes parentes. Então, mas é importante que eles tenham coragem de comentar isso com A gente você. conversa abertamente, porque está tão mais próximo da gente, Camila, do que a gente imaginava. Talvez na época dele era uma coisa mais distante. Hoje é tão próximo que você acaba conversando, sentando na mesa, na sala de jantar, você fala, puxa, olha o estrago que fulano fez, olha o que aconteceu com fulano, está tão comum. Não, gente, é assim... E com tanta terapia, né, com tantas explicações, está muito, muito comum. E eu trouxe o Antônio, porque na verdade é um menino que sempre teve de tudo. Então você aí que está assistindo, que às vezes acha que o pai e a mãe é chato, enfim. Eu até entendo, já fui adolescente. Mas que chegou a morar na rua, gente. O Antônio morou 7 anos na rua, não foi isso? Foi. Um dia de manhã eu estava indo para a faculdade, tinha entre 17 e 18 anos. Minha mãe estava passando café, eu nunca me esqueço dessa cena. E eu já estava tudo calculado. Fui lá me despedir, tchau mãe. Fui, dei um beijo, um abraço. Ela falou, tchau filho, boa aula, meu, vai com Deus. Eu nunca mais voltei. Ó, para você ter uma ideia, eu voltei para casa da minha mãe fazem 3 anos. Estou com 39 anos, foram mais de 20 anos aí em que eu sumi da vida da minha família. Eu fui tirar meu RG, eu fui renovar meu RG esses tempos atrás, porque eu precisava, o RG tem a data de validade. E no que eu fui renovar o RG, a moça do Poupa Tempo falou, você não pode renovar o RG. Eu falei, por quê? Está desaparecido. Você está dado como desaparecido. Eu fui dar baixa no meu BO de desaparecimento fazem 3 anos. Você tem pai? Meu pai é falecido, ele não me viu limpo. Isso é uma das coisas que me motiva a buscar o caminho que eu... O trabalho que ele faz hoje. O Antônio hoje ele coordena um centro que o nome é Serenity. E ele, nesse centro, ele faz tudo que ele gostaria que tivessem feito por ele, porque realmente ele chegou até a ser internado em manicômio. Vocês viram no Fantástico, apareceu aí um manicômio do horror, você chegou a ficar nesse lugar, né? E hoje eu fui visitar o centro, fiquei impressionada, porque assim, tem desde pessoas mais humildes até pessoas que vieram da mesma situação que ele, de uma família, de uma classe social mais alta, e ele trata todo mundo igual, todo mundo trabalha, todo mundo divide as tarefas, isso faz muito bem para a autoestima da pessoa, tem palestras, tem muito diálogo, e
na verdade, é aberto, né? É uma clínica que É você uma montou. clínica, mas é aberto. É uma porque moradia assistida. moradia assistida. Bacana, muito bacana o seu uma trabalho. moradia Quanto assistida. tempo você está limpo? 10 anos. E aí você, quando a gente começou a conversar, você disse que você ainda está em tratamento? É, porque a dependência química não tem cura. Se hoje eu entrar em contato com alguma substância que altere o meu humor, provavelmente eu queira voltar a usar. Então você não pode beber, não pode ter contato com nada? Não posso Melhor e não, também nem né? quero, você quer saber? Eu me prefiro assim. Certo. Eu prefiro estar bem consciente daquilo que eu falo, olho no olho, não devo nada a ninguém. Sabe, eu estou num momento de tanta plenitude no meu eu, em que eu não preciso de mais nada. Não preciso de álcool, não preciso de droga. E eu estou feliz assim. Ajuda tanta gente. Eu estou pleno. Outro foco. Eu não preciso. Não tem Bacana. porquê eu beber. Eu estava falando de droga, de como está comum. Hoje, em qualquer bar que você vai, tem a bebida. A bebida é uma droga legalizada. Você vai aí na Paulista, como tinha a começa, marcha da né? legalização da maconha. Mas você é a Tá favor da super legalização? Eu não. Mas você, Mas nem um pouco. mas e você não acha que se legalizasse? Eu também tenho minhas dúvidas, mas você não acha que acabaria com os traficantes? Eu não sei. Eu acho que aí ia cair na mão de indústria. E também os caras vão ganhar dinheiro do mesmo jeito. Maconha não leva para outras drogas. Não leva. Mas 99% das pessoas que usam drogas fortes como crack e cocaína Começaram com com maconha. Então tem gente, 1%, que fica só na maconha, Nossa. mas a maioria começa pela maconha. E Isso não é para importante aí, né? dizer. E às vezes você tá aí assistindo, com o pezão no computador, fumando sua maconhinha, não sei, né? É muito jovem que tá assistindo a gente. Chamando a gente de careta. Exatamente, essa mina tá muito louca. Mas na verdade é o seguinte, eu quero que vocês entendam um pouquinho a história dele, porque ele teve um período realmente que ele achou que todo mundo tava muito louco e enchia o saco dele, entendeu? Que ele saía, ia pra balada, e bebia, e usava droga, e mulherada, e tava divertido, né? É uma delícia. Eu acho que é importante salientar que o meu Uma discurso não é delícia. moralista. Não é moralista. Eu não posso usar droga. Eu, como dependente químico, não posso. Então, Mas uma delícia por um período, né, Antônio? foi maravilhoso Porque, assim, no começo. Não. É maravilhoso É um flerte porque fatal. é maravilhoso, na verdade, porque você não tem outras coisas para preencher sua vida, você não acha? É uma fuga, né? É uma fuga. Eu acho que é uma fuga. Naquele momento estava maravilhoso. Eu não sabia o fim que ia ter. Eu nunca sonhei em ser dependente químico. Para mim era só diversão. Você falou, tô na balada, tô Pra me mim era- divertindo, tô pegando a mulherada, tô com uma grana aí, enfim. A vida é uma festa. Se eu soubesse que eu ia morar 7 anos na rua, que eu ia sair da rua para ir para um manicômio, depois do manicômio eu fui dado como louco, fui internado de novo, eu fui para a comunidade terapêutica, a comunidade do terror. Se eu soubesse que eu ia ter esse fim, eu não teria usado. É que a gente banaliza o uso, a gente acredita que é só diversão. E que não começa é. com uma brincadeira, às vezes com um amigo que você conhece, às vezes na academia, às vezes numa balada, às vezes até na escola. Então, que não foi o caso do Porto Seguro, que deixo claro aqui, porque eu já perguntei e não foi lá Não na escola. foi. O nosso colégio é bem rígido. É um colégio rígido e Mas é que às vezes não é dentro da escola, né? às vezes é um colega. às vezes- Os colégios são ótimos, fantásticos, mas às vezes é fora, numa balada, alguém de dentro da E escola. às vezes a pessoa fala assim, Não olha, dá pra só gente uma culpar as vez. escolas, né? As escolas são boas, mas são as pessoas, né? Não tem nada a ver com a escola, meu. Eu conheci a maconha na academia. Tinha um cara lá que ele pegava todas as menininhas, um cara bonitão e tal. E eu olhava ele e queria ser que nem ele, sabe? Que o cara era presença. Eu comecei a conversar com ele e falei, você fuma? Eu nunca tinha fumado. Eu falei, fumo? Nunca fumei. Então, isso é importante colocar, porque os adolescentes, no começo, eles têm essa necessidade realmente de aprovação, escolhem uma pessoa que... É engraçado isso, porque eu sempre achei que você ficava lá no fundão, né? Eu sentava na frente, eu era toda certinha. Ele sentava no fundão e você era... A mulherada, as meninas gostavam de você, né? Mas... Não precisava Não disso precisava, pra ser feito. mas ele Mas não na tinha a cabeça menor dele ele ideia. precisava, né? Exatamente. Como que é a autoestima da Eu não pessoa? enxergava isso. Não fazia terapia, nada na época. Não, Você era o bonitão da classe, Antônio? não enxergava isso. Nossa. Eu não me Você sentia vê assim. como que é? E vai entender, né?
É verdade. E daí você então conheceu. Ele era mais velho, essa pessoa? Ele era, daí assim, eu saí, ele falou, vamos fumar um lá na USP? Eu falei, vamos. E você nunca já- tinha fumado? Nunca. Mas você E com queria medo de dar ser com o rejeitado, cara eu que falei era... falei que não, já fumei sim. Aí eu fumei a primeira vez, não deu nada, É a sabe? típica história, né? É típico. Não deu Nossa. nada, até o momento que estava aparecendo aquele programa aqui agora, parece que uma menininha tinha caído dentro de um poço, e eu fiquei acompanhando aquilo, né? Tinha fumado maconha, estava olhando aquilo, e era uma luta para os bombeiros tirar, só sei que quando tiraram aquela menininha lá do poço, eu comecei a chorar, falei, nossa, o que eu estou chorando por causa do que agora? Eu comecei a dar risada, aí que eu percebi que eu estava louco. Aí como a coisa foi agradável, porque é uma delícia a droga, né, meu? O ruim é a consequência. A gente não pode mais ter aquele discurso moralista onde fala que droga é ruim. Não é. Que se fosse ruim ninguém usava. Na verdade, o discurso que eu tenho 2 filhos pequenos. E eu sou muito honesta, sou muito franca com eles. Eu explico. Eu digo, olha, a pessoa vai te oferecer um negócio que nem uma bala. É qualquer coisa. Enfim, é uma coisa que de repente você vai usar e vai te dar uma sensação boa. Só que aí você não consegue mais controlar. Você Isso não que é tem duro. poder sobre O vício, o né? seu corpo, o vício, enfim, ou a mente, né? Porque acontece um processo químico no cérebro. Assim, é multifatorial, né, o uso de droga. Tem um fator genético, psicológico, social. Não existe uma resposta única. Então, é até injusto culpabilizar a família, né? Sendo que existe o fator biológico e social. Não, que fique bem né? claro, eu não tô, mesmo porque eu não jamais eu falaria uma coisa dessa, mesmo porque eu tenho filhos e tem pessoas, enfim, eu tenho um primo que também se envolveu com isso, então assim, eu não tenho preconceito de nenhum tipo e jamais falaria qualquer coisa que viesse a dar a entender que eu poderia estar responsabilizando a família. Não é isso. O que eu digo é o seguinte, eu também cresci numa família onde meu pai era muito rígido. E eu tinha um escape, onde eu conseguia ter um diálogo com a minha mãe. Agora, se eu não conseguisse ter diálogo com os dois, por isso que eu tenho muito diálogo com os meus filhos. Só que, mesmo assim, eu vejo que é difícil, porque às vezes eles não querem falar, às vezes eles têm vergonha, às vezes eles preferem falar com os amigos. Então, por mais que você seja amiga, eu acho que é importante a gente trazer casos como esse para conscientizar, porque, na verdade, todo adolescente tem isso. Tem vontade de ser o bonitão da turma, tem vontade de andar com o outro que está sempre com mulher em volta, e vice-versa. As meninas também, às vezes são inseguras, são tímidas, elas querem ficar um pouco mais soltas. Então, é bom a gente ouvir essa história, porque é uma história bonita, é uma história de quem deu a volta por cima. E eu vou te interromper um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho das obras da Célia. Célia, prazer tê-la aqui. Obrigada. Eu queria saber como foi que você começou, porque na verdade você também foi buscar arte e depois a gente vai falar sobre isso. O Antônio usa muito a arte lá no Serenity. E ela começou com a arte como um hobby e hoje a profissão dela, ela faz o que ela ama, talentosíssima, não é? Obrigada. Eu sempre gostei de arte, eu sempre fiz a minha vida toda, sempre, desde criança, eu sempre fiz alguma coisa. Sempre. Nunca consegui ficar sem. Faz parte de mim. E aí eu comecei a profissionalizar, não tem nem um ano. Eu comecei a fazer colagens e eu vi uns painéis em Londres, todos de colagem. Aí eu comecei a falar, nossa, que delícia que deve ser fazer isso. E comecei a fazer. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a fazer. E aí Hobby mesmo. Como hobby, pra mim. Aí um crítico de arte viu e falou, nossa, isso tem futuro. Nós começamos a profissionalizar. Aí eu faço a colagem, depois eu faço a digitalização, a interferência com a tinta. E eu viajo com isso, né? Porque eu faço temáticos, eu faço homenagem às pessoas, eu faço de algum lugar que eu fui. É verdade, ela fez uma super bonita pro Amaury Júnior. Eu até pedi o link pro Amaury, liguei lá pra produção, eles mandaram, mas a gente não conseguiu abrir. Mas acho que o pessoal tá curioso, eles vão querer ver algumas fotos aí, hein? Então tem... Nossa, dá pra explorar. Os temas são muito diversos, dá né? pra explorar, pra fazer de tudo que você puder imaginar, dá pra fazer. Esporte, dá pra fazer tema romântico. Tô fazendo de golfe agora, você que joga golfe. Verdade. Então, nossa, é uma infinidade de temas, é muito gostoso, porque eu viajo, vou que vou. Eu queria ver se a produção tem algumas fotos aí pra gente mostrar pro pessoal que tá assistindo. Olha só.
Que coisa linda. Aí é Nova York. É bárbaro, né? Lindo. É que Muito pra, legal. pelas imagens, assim, não dá pra você ver muito aonde eu Porque trabalho os com a detalhes, tinta. depois da colagem, ela pega a tinta e ela vai nos detalhes e faz uns relevos que você realmente tem que passar a mão para ver se aquilo é da foto. É, isso que eu gosto de ver. As pessoas ficam tentando É descobrir. muito minucioso, assim. Mas não faz muito jus ao trabalho pelas fotos. Pelas porque fotos, não, é isso, o verdade. meu trabalho em si não aparece. Dá pra ver mais as colagens. Quando a gente for fazer uma externa, a gente mostra, pega uma câmera e mostra Isso, legal. a legal. obra bem de perto. Mas você vê que tem tema de viagem, tem os temas mais modernos, tem outros que são mais clássicos, tem monocromático como esse aí, É, daí é amarelo. É. O da minha filha é um monocromático rosa, Bonitinha, né? tem a barra. Ela amou, ficou apaixonada. Dá uma alegria no quarto, na casa, são obras modernas e Esse daí eu fiz grafite. Uma delícia fazer esses Legal. grafitados e... tem até pros adolescentes, né? Não é Tem. verdade? Tem esse é a Índia. Esse eu já fiz branco e preto, que tem muita gente que gosta muito de branco e preto. Eu também gosto bastante de trabalhar com branco e preto. Ah, então, olha, tenho certeza que vocês gostaram, muito lindo. Obrigada, obrigada. legal. O parabéns. branco e preto também fica super elegante numa casa com as paredes, Fica. né? Uma decoração Fica clean. porque ele tem uma luz própria também, né? Ele tem fica bacana. É de cada um, né? A arte é muito pessoal, é muito de cada um. Mas eu convidei você porque você está despontando, é Ah, convidada obrigada. para fazer exposições o tempo todo. É Agora bacana. você está no site da Artefato também? Eu não é no site. Tô participando da mostra. Vai ter uma mostra agora dia 18. Eu estou em alguns espaços de alguns decoradores. Que legal. Então eu estou bem contente com isso, Tá porque sendo lá é outro público, né? Super reconhecida. É super reconhecido, lá uma loja muito bem conceituada, então tá bem bacana. E lá. tá uma disputa aí para fazer a exposição das suas obras, porque você já foi no Blue Tree, já foi no Transamérica, no Clube Estou sempre Transatlântico. estou sempre expondo, participando de concursos, que eu acho isso muito bacana também, porque é outro foco, né? Esses concursos com críticos, eles têm outra visão da arte, né? E eu gosto disso também. E quem tiver interesse, entra no seu site. Isso, pode entrar no meu site, que tem tudo lá, minhas obras, dá para a pessoa ver bem meu trabalho. É Célia Narras. Narras é Nahas, narrasgarcia.com.br. E seus filhos também, eles devem gostar de ver você feliz, né? Super, meu marido, Envolvida meus com filhos, arte. todo mundo dá maior força, porque é uma delícia, né? E você acha que a arte, ela pode ser uma fuga de maneira positiva, não é? Porque eu acho que todo mundo, Eu na verdade, acho. precisa de um tempo, Eu não acho, é verdade? Eu acho que todo mundo deveria fazer algum tipo de arte, porque a arte é vida. Eu sempre falo isso. É um tempo que Acho que você todo fica mundo com devia você fazer. Homem, mesmo. mulher, criança, senhores, todo mundo. Eu acho que a arte é cultura, a arte é vida. Devia ser ensinado obrigatório na escola, porque eu acho que é uma terapia, é uma coisa essencial, fundamental. Eu acho isso. Não, eu é acho que é verdade. fundamental. Mas, por exemplo, tem gente às vezes que não tem muito jeito para arte, mas a pessoa tem que achar, enfim, aquilo que faz ela feliz, não é Eu acho. verdade? Até a música, não sei, alguma coisa essa pessoa tem que achar. Alguma coisa onde a pessoa possa extravasar. Tem sempre um nicho que a pessoa vai achar, vai se encontrar, e aí vai. É uma No delícia. teu caso, acho que foi a música, não foi, Chaves? Eu gosto de desenhar. Você desenha. Adoro desenhar. Acho que além de ser válvula de escape, é uma maneira de Você se expressar. comunicação, né? De se expressar. Às vezes a pessoa não consegue verbalizar aquilo que pensa e sente. E através da arte ela expõe. Isso Lá é na verdade. moradia você vê, tem arte para todo lado. Os meninos pintam, fazem mosaico e se dedicam àquilo. E eles ficam muito melhor. Você chegou a mandar algumas fotos que eu queria Eu mostrar? mandei fotos, mas não das artes propriamente dita. Eu mandei algumas que tinha no meu acervo lá. Depois a gente faz Tá. É um trabalho com a alma, né? Ô, produção, será que a gente pode colocar algumas fotos aí do Serenity? Olha lá, o trabalho que ele faz.
Então, fica ali na Vila Madalena, né? Na Vila Madalena. E são as famílias participam das reuniões junto, então é uma coisa bem orquestrada no sentido de não adianta fazer a reunião só com a pessoa que está lá e aí a família não sabe o que está acontecendo, você faz essa integração, familiar, né? Eu quebro o rótulo, né? Porque geralmente em grupo de ajuda coloca a família de um lado e dependente químico de outro. E um joga a culpa no outro. Eu tento viabilizar o diálogo. Claro. Na verdade, o meu papel é otimizar o diálogo familiar, né? Quanto antes a família conseguir andar com as próprias pernas e menos precisar de mim, para mim a minha missão está cumprida. Quero que eles aprendam sozinhos, só sou um facilitador. Só facilito essa vinculação, a criação desse elo novamente, porque se torna tão desgastante que às vezes a pessoa não consegue mais ouvir a própria mãe, o pai e a mãe também não escutam o filho. Mãe não escuta pai, sabe quando desgasta a relação? Estraga Então, uma família. exatamente. Eu acho que isso é importante falar, porque isso acontece, gente, em todas as famílias. Então, às vezes você se dá super bem com seu pai, com a sua mãe, ou vice-versa. Mas, na verdade, acontece sim. Tem épocas em que fica difícil o diálogo. Então, você como pai ou mãe já tentou de tudo e nada funciona. E a criança ou adolescente talvez chegue num ponto que, prefiro falar com meu amigo, ou minha mãe está muito ocupada, ou meu pai é muito bravo, enfim. Tem os dois lados da moeda. Então, por isso que é importante esse trabalho que você faz, porque quando aconteceu com você, você não teve isso, né? Não tive. É assim, eu abri mão de tudo, né, para usar droga. Teve um momento que eu abri mão de tudo. E eu tive que abrir mão de tudo para voltar a ficar limpo. E você não viu isso? Não, eu abri mão de tudo. Eu tive que buscar recurso interno. A vida vai afunilando de tal forma que para mim só sobraram duas opções, ou ficar limpo ou morrer. Eu optei por ficar limpo. Né? O dependente químico, ele consegue ficar limpo quando ele não tem mais opção. Eu acho super válido a pessoa que tem a sabedoria de perceber o exemplo do outro e não entrar, não abraçar o caminho errado. Mas eu não tive essa capacidade, eu tive que dar a cara, eu tive que me afundar, tive que sofrer na pele para conseguir enxergar, sabe? E geralmente é assim, a privação gera motivação. Quando a pessoa perde tudo, é que ela se sente motivada a buscar um novo caminho. Então eu tive que perder tudo para buscar uma nova alternativa. Eu que era um fator de desagregar a minha família, eu sou hoje a pessoa que consegue juntar toda a família. Eu sou um multiplicador de felicidade, de esperança lá em casa. Antes ninguém conseguia. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, você parece assombração. Eu falei, por quê, mãe? Porque quando você aparece a gente assusta. Ai. Você é filho único? Não, tenho mais uma irmã e 2 irmãos. Não, e hoje assim, ele não só agrega a própria família, mas ele ajuda as outras famílias também a conseguir ter esse diálogo. Porque é uma coisa difícil mesmo. Às vezes o pai e a mãe já tentou ficar bravo, já tentou ser pai, mãe, amigo, já tentou, às vezes a gente tenta de tudo e nada funciona. Então eu acho que, eu vou falar uma coisa que é a minha opinião. Eu acho que tem que ter a humildade, tanto de um lado quanto do outro. O amor tem que ser mais forte. O amor tem que ser mais forte, não aquela briga de ego. Sou seu pai, sou sua mãe, eu mando. E aí o adolescente, não sou mais criança, quem manda aqui sou eu, sou dono da minha vida. Eu acho que tem que ter uma humildade dos dois lados para começar a ter um diálogo. Porque eu perguntei para o Antônio, eu falei, Antônio, você fugiu de casa, depois você se afundou, por que você nunca foi procurar seu pai, sua mãe? Medo, vergonha e orgulho. Eu não queria dar o braço a torcer, sabe? Que eu sempre acreditava que eu ia conseguir fazer diferente. Sempre acreditei. Eu estava me afundando cada vez mais, mas acreditava que ia ser diferente. Essa é a compulsão. Tinha vergonha de voltar para casa, o medo de tomar bronca e não ser aceito. Tanto é que depois de muitos anos, quando meu pai ainda era vivo, quando eu fiz o primeiro contato com a minha família, quando eu cheguei em casa, né, eu estava no Rio de Janeiro, quando eu cheguei em casa, minha mãe abriu a porta de casa, olhei para a cara da minha mãe, não era mais a minha mãe que estava passando aquele café.
Minha mãe já estava mais cansada, com algumas marcas de expressão, o tempo tinha passado. A hora que eu me deparei com aquela realidade, meu movimento é de fuga, eu fugi para dentro da casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai ainda era vivo, eu esperava qualquer coisa do meu pai, menos o que ele me deu. Ele abriu os braços e falou, pensei que eu fosse morrer, não fosse te ver. Isso acabou comigo. Eu, como dependente químico, não sabia lidar com o sentimento. Essa tristeza, essa frustração foi tão forte que eu fui lidar com esse sentimento usando droga. E o dependente químico lida com o sentimento com droga. Então ele vai para uma balada, ele quer chegar numa menina, de careta ele não consegue. Então o que ele faz? Ele bebe. Bebeu, aprendeu que acabou a vergonha, ele vai e chega, fala aquela baboseira, fica com a menina. E qual que é o conselho que você dá hoje para o jovem? Porque todos passam por isso, né? Então, o que você acha que... Porque todos estão olhando e falando, pô, cara, e aí, como é que eu faço? Quem dá conselho é mãe e padre, né? Eu oriento. Não, mas qual que é a sua orientação? Se você pudesse voltar, você acha que... Eu acho que a gente também fica muito na dependência, tanto as meninas quanto os meninos, da opinião do outro. Eu acho que a gente tem que sim acordar de manhã, saber que a gente tem defeitos, mas também ser nosso melhor amigo, olhar no espelho e falar, vai lá, você vai conseguir, a escola tá difícil, mas você vai passar e tal. Porque se a gente ficar dependendo dos outros sempre, da opinião do outro, isso fica muito difícil. Eu acho que a gente tem que tentar fortalecer a nossa autoestima. Sem dúvida. Sozinho, infelizmente, é um caminho que a gente tem que percorrer aí. Sozinho, a gente tem que ter coragem para buscar esse caminho, como o Antônio teve, como a Célia teve, de começar a transformar um hobby dela em arte e tá aí fazendo o maior sucesso. Como eu tive de sair da advocacia e perseguir o que eu tinha vontade, que eu também sou uma artista e para mim também a televisão é uma coisa que me deixa muito feliz, principalmente se eu posso ajudar outras pessoas. Então, a gente tem que focalizar no positivo, né? E saber que não é fácil, né? Não é fácil. Se eu pudesse dar uma orientação, eu orientaria a conversar, sabe? E chegar no pai, na mãe. Conversa com a mãe também conversa e fala da fragilidade, do medo, da vergonha. Eu quero chegar em tal pessoa, não sei o que fazer. O meu filho de 7 anos já me pergunta isso, você acredita? Ótimo, isso já é ótimo, né? Que ele pergunta, é ótimo. Eu não tinha essa habilidade, não. Tinha uma vontade de perguntar. E sabe o que eu acho também? Isso eu acho importante falar. Tem pai e mãe que acham engraçado fazer piadinha. Já tá namorando, não sei o quê, nananina, acha divertido. Eu acho que isso faz com que a criança, o adolescente... Fique inibido, né? Exatamente. Então eu acho que... Leva a sério, né? Tem que levar a sério. Respeitar. Respeitar, por mais que... Sabe, deve dar um desespero realmente. Eu uma vez cheguei para o meu pai, para minha mãe, disse que, enfim... Às vezes a pessoa não aprova a pessoa que você está namorando e aí você quer de birra para provar para o teu pai, para tua mãe, que você que manda na sua vida. Não tem isso também? Tem. Medir força. É aquele choque de geração, né? Meu pai falava A, eu falava Z. Eu polarizava a coisa. Eu percebia que eu fazia o meu melhor, minha família não focava em mim, não me elogiava, eu fazia o totalmente oposto, eu polarizava. Porque daí você tinha atenção. De uma maneira distorcida, mas tinha. De uma maneira distorcida, mas tinha. As crianças fazem isso, na verdade, a gente deixa passar. Mas as crianças, desde pequeno, eles veem, mãe, olha isso, mãe, olha aquilo. Mãe, o tempo todo, do tipo, olhem pra mim. Mãe, olha o desenho que eu fiz, mãe. E aí a gente está tão envolvida no nosso dia a dia, que às vezes a gente começa, tá bom, já vi, nem olha, a criança percebe que você não está olhando. E aí, de repente, a criança fica numa birra e começa a fazer malcriação, você fala, meu Deus, não aguento mais essa criança. E é justamente isso que você falou. A criança tenta de toda maneira chamar a sua atenção de maneira positiva, que chega uma hora que ela desiste, vai para outro lado. Ela percebe que ela quebrou o vaso, a família parou tudo para ver. Quebra outro. Ela vai aprender a fazer o errado. E não é uma coisa que ela goste de fazer, é uma coisa que a criança se sente mal, mas é um ciclo, não é isso? O comportamento é feito por ancoragem. Ela faz uma vez e vê que dá certo, ela vai fazer de novo.
Ela faz uma vez, viu que dá certo, faz de novo. E para quebrar isso, Mesmo sendo errado, né? Você vê mesmo muito. sendo errado, eu acho que é porque é melhor uma atenção negativa do que nenhuma Esse atenção. negócio é tão legal porque, por exemplo, o dependente químico, quando está no auge assim, da dependência, ele fala, mãe, me dá mais R$10. O R$10 é para usar mais uma droga, né? A mãe fala, não, eu não vou dar, porque ela sabe o fim que vai ter. Aí ele fica, me dá mais 10, me dá 10, me dá 10, me dá... Ele começa a falar tantas vezes que depois de 200 vezes a mãe dá 10. Ele inconscientemente aprende que ele tem que falar 200 vezes para conseguir R$10. Porque a mãe chega uma hora que não aguenta mais. Vem Mas pelo isso, cansaço. posso te falar, É. isso é a mesma coisa das crianças com brinquedo. É difícil pra gente Mesma dizer não. coisa. É muito difícil. Eu sou mãe e eu passei um período que eu tinha muita dificuldade de dizer não. Enfim, a criança começava a chorar, doía meu coração. É mais fácil a gente dar, né? Não, e eu pensava assim, ai, o meu pai era tão rígido, toda hora era não, não, não. O dia que eu tiver filho, eu vou dar tudo o que quer. Mas na verdade eu percebi isso. Que a criança ela começa a não te respeitar mais, ela acha que você não tá nem aí. Na verdade, dá um efeito contrário, porque a criança ela precisa de limite. Ela precisa da mãe e do pai que chega e fala assim, olha, não, por isso que eu não estou criticando aqui pai e mãe que é rígido, eu acho que tem que ser rígido sim. Eu acho que o segredo é isso que ele falou, o diálogo. Você pode falar não, explica por que não. Teve uma época que o pai mandava na casa. O pai teve que trabalhar, a mãe mandava na casa, a mãe teve que trabalhar. Hoje a gente vive um momento onde a criança manda na casa. São os déspotas mirins. A criança manda e o pai e a mãe, por culpa, por não dar atenção, acaba cedendo à vontade dele. E isso é errado. Tem que sempre buscar um equilíbrio. Claro. E esse equilíbrio se dá através do diálogo. O que é bom para todos, não o que é bom para um. O que é bom para todos da família. E aí eu vou falar, o meu programa eu falo mesmo, já aconteceu isso na minha casa. Teve uma época mesmo que meus filhos é que dominavam lá. Porque eu falei, eu não quero que eles passem o que eu passei, eu vivia chorando, meu pai era muito bravo, mas graças ao meu pai eu consegui me organizar no sentido de ter uma disciplina ética profissional, porque eu acho que é importante também você, quando você é criança você não sabe o limite, se ninguém te der o limite você não vai aprender. Claro. Não é verdade? É lógico, tem que limitar. O limite é que dá contorno para a criança. O Aí, limite quando com você tava diálogo. Diálogo. Aí quando você estava Explicar. no fundo do poço, você foi fazer faculdade, aí você resolveu se Não fiz nada. Eu tinha ouvido dizer, eu estava na rua. Tava Ele na morou rua. 7 anos na rua, gente. Quer Quando eu dizer, falo morar em rua, é dormir embaixo de marquise, é dormir em casa abandonada, não é na casa de amigo. Eu morei na rua, comia no Bom Prato, vivia mendigando. Nasceu meu primeiro como que você filho. comia? Um Bom Prato, ou mendigava. Na verdade, quando a gente está na rua, a gente não quer comer. E a rua sempre é uma boa mãe. A rua oferece tudo, droga, alimento, oferece tudo. Quando o meu filho nasceu, que eu tirei ele da casa de misericórdia, a primeira cama que eu coloquei, aquele pacotinho branquinho, cheiroso, foi num albergue, aquilo mexeu demais comigo. Mexeu demais, porque meu pai nunca me deu isso. Aí eu comecei a buscar alguma melhora na minha vida e não sabia o que fazer. Eu já queria parar de usar droga faz tempo, porque eu usava, eu já não tinha mais prazer. Eu usava já com culpa e colocava, é que nem quem faz dieta, né? Segunda eu paro. Chegava segunda eu não conseguia parar. Eu já usava com culpa e para lidar com a culpa usava mais. Ouvi dizer que internação resolvia. Eu fui numa unidade básica de saúde e No falei SUS? com o médico. Você foi no SUS? O médico falou, não, eu vou te internar, não tá tão sério assim. Contei a minha história, ele percebeu o quanto era grave. Em 6 dias eu te arranjo uma vaga aí no hospital. Eu falei, tá bom. Eu fiquei os 6 dias dormindo na frente da unidade básica de saúde até aparecer a minha vaga. Foi quando me mandaram para um manicômio do governo, lá no Ismael, em Amparo, onde eu fiquei 90 dias. Eu saí de lá pior do que entrei, porque não era especializado para dependência química. Aí ele saiu com um monte de prescrição de remédio, várias caixas de remédio na mão, sem nenhuma estrutura psicológica. É importante a gente dizer isso. Que absurdo. E tentou até se matar, não foi? Olha, eu saí lá do manicômio com um calhamaço de receita de remédio assim, e uma sacolinha dessas de mercado cheia de remédio.
E eu saí do manicômio e falei, o que a gente podia fazer por você, a gente já fez. Eu saí do manicômio e fiquei andando pelas ruas de Amparo com aquele calhamaço de receita. Eu ia de casa em casa. Falei, com licença, minha senhora, a senhora poderia colaborar com uma pequena quantia? Eu sou um doente mental, acabei de sair do manicômio, preciso tomar essa medicação porque eu não quero mais voltar. Fechava a porta. E aquela senhora não, dava R$10, dava 50. No fim do dia eu estava com um calhamaço de dinheiro desse tamanho. Eu já Então, isso é vislumbrei que ia usar importante, droga. porque assim, às vezes a gente acha que a gente ajuda. Vem o pessoal pedir dinheiro ou vem com uma história, a gente acha que a gente está ajudando. E, na verdade... Com aquele calhamaço eu caí num boteco. Fui Só num rindo boteco. pra chorar. Não, pode rir. Aí eu no Só boteco, rindo eu pra peguei não toda chorar. aquela sacola de medicação, Foi no coloquei lixo. num copo desses americanos, moía, que ficou Porque aquela não tinha poeira, condição misturei com psicológica nenhuma, pinga, né? misturei com pinga, fiz um mingauzão, sabe? E tomei, pá! Eu não queria morrer não, eu queria ficar louco. Tomei aquele mingauzão, fiquei 15 dias em surto psicótico, andando em Amparo. Fui internado de novo, mas agora como louco. Né, 15 dias sem dormir. 15 dias sem 15 dormir. dias. E assim, um menino que saiu de uma família que tinha tudo e por orgulho, medo, enfim. E quando ele voltou, o pai abriu o braço, ficou feliz da vida. Então eu acho que tem que baixar a guarda sim, tanto de um lado quanto do outro. Não tem problema nenhum dizer que tem medo, que tem dúvida. Conversar com o pai e a mãe que... Vocês acham que a gente nunca foi adolescente, que a gente nunca foi criança? A gente também passou por muita coisa. Eu acho que tem que ter coragem, sim. Lembrar que o pai e a mãe já foi criança, perguntar um pouquinho da infância, do pai, da mãe, da adolescência. Eles vão começar a contar umas histórias super interessantes para vocês e vocês vão conseguir entender e se colocar também no lugar deles. E eu queria que você falasse um pouquinho do Serenity para quem, enfim, está com esse problema, quer sair, porque eu acho que você também faz as pessoas trabalharem, né? Isso faz muito bem para a autoestima. Na verdade, o Serenity é baseado num tratamento que eu não tive. Eu percebi que ficar internado fora da sociedade, quando eu voltava para a sociedade, não sabia se inserir. Porque saía de um ambiente perfeito, ia para a sociedade, não funcionava direito. Tem um abismo aqui. É só porta na cara e preconceito. A pessoa não trabalha dependente químico para voltar para a sociedade, trabalha para ficar limpo. Então, a proposta do Serenity é a reinserção social de fato através da autorrealização. A gente mostra para o dependente químico que ele pode ser feliz sem uso de droga. E como vai ser feliz? Produzindo. Então a gente insere no mercado de trabalho, a gente faz o cara voltar a estudar, faz até teste vocacional para perceber, porque o cara não sabe do que gosta. E não sabe, às vezes a pessoa tem que ter coragem, gente. Vocês acham? Tem que ter coragem para ir atrás dos sonhos. Não é fácil, não. Tem dia que a gente tem vontade de sentar e chorar. Eu também, para sair, eu trabalhava com direito, fazia contratos em inglês. E Eu pensava muito, trabalhava muito com a cabeça. usava, cansei de usar a mente. Eu agora só quero me divertir, eu adoro trabalhar e ajudar os outros. É claro. O que é muito legal. E você também é formada em pedagogia? Sou formada em pedagogia. E agora você faz a sua arte, que é seu hobby, e tá assim estourando, né, Sério? Eu fiquei muito decepcionada com essa parte da educação, a área da educação. Mas Trabalhar é com isso difícil, não é? No começo é difícil a gente ter coragem de perseguir o sonho. Sempre, tudo é difícil. O que eu acho importante os jovens saberem que para ser feliz não precisa beber ou fumar ou cheirar. Eu acho que dá para ser feliz com outras coisas. É verdade. E eu quero que fique essa mensagem para vocês que estão assistindo. Se vocês tiverem perguntas, enviem para cá, para a AllTV, Arthur, com th@alltv.com.br, ou podem mandar também para o meu e-mail contato, @camilasantoro.com. Antônio, eu queria agradecer, a gente passou voando, porque na verdade é um tema muito interessante. Eu vou ter que convidar os dois para virem aqui de novo, porque realmente é um tema muito interessante. Fazia 20 anos que eu não te via, eu não sabia da sua história. Eu até tive que me segurar aqui para não começar a chorar, porque é ao vivo. Bonita você ter dado a volta por cima, parabéns. Obrigado. Parabéns Obrigado pelo trabalho que você está fazendo, pelas vidas que você está resgatando, pela oportunidade das pessoas estarem
assistindo e vendo a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Então, eu queria que você deixasse um telefone da Serenity. Pode ligar no 991351672 ou mandar e-mail para serenitymultidisciplinar@hotmail.com. E seu e-mail é esse? chaves.antonio96@yahoo.com. Eu adorei ter você aqui, adorei Também sua adorei, história. obrigado. Fazia muito tempo que a gente não se via. Verdade. Eu acho que a gente tem que trazer essas coisas para os jovens que estão assistindo. Ele era o bonitão da classe, se achava o mais feio, as meninas achavam ele bonitão. Você vê como que é? Nossa, essa história é fantástica. Não é? Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. E parabéns a você também, Obrigada, querida. Célia. Obrigada, Sua viu? arte é fantástica. Obrigada. Eu vou convidá-la, a gente vai fazer uma externa para Tá poder ótimo. mostrar os detalhes da obra, porque realmente a foto não faz jus. Obrigada. É um trabalho muito detalhista, gente, é uma coisa fantástica. Quem quiser ver uma obra sua de perto, aonde vai agora? Entre em contato com a gente marca ou em alguma exposição, ou no meu ateliê, a gente marca, a gente combina. Qual o telefone? Eu vou dar meu celular, é 988566666. Gente, vale super a pena, são lindíssimas as obras e eu adorei o programa de hoje. A pauta foi um pouquinho mais séria, mas eu acho que é uma coisa muito importante para a gente estar conscientizando os jovens. Não esqueçam que a gente está dando ingressos aí, o Lineu Linardi está agora na Transa Louca, lá na Transamérica, e eu queria agradecer os ingressos. E você que está assistindo a gente, liga, manda e-mail que você pode ganhar. Tem até 50 ingressos para Interlagos, para a Copa da Mercedes. Então fiquem com Deus, pensem nas coisas que a gente conversou aqui. Um beijo, até semana que vem.